E sejam muito bem-vindos ao programa onde a estrela é a sua saúde. E hoje a gente vai falar de um tema que é muito interessante, não só para a saúde das futuras gerações, mas para a reflexão da geração que está aqui. Porque é agosto e a gente vai falar do agosto dourado, que é a amamentação. E a importância que o leite materno tem no desenvolvimento das crianças e principalmente como é que é você aí, que já amamentou e estava trabalhando, tinha liberdade realmente de sair do trabalho para amamentar? Como é que funcionava isso? Seu chefe, que um dia mamou em alguém, entendia quando você precisava mamar? Então pode comentar aqui, se você está assistindo a gente pelo YouTube, deixe seu comentário. E se estiver assistindo a gente pela televisão, eu tenho certeza que alguém que você conhece já passou por alguma situação constrangedora na hora de alimentar o próprio filho. Então fica aqui, porque você vai entender muito sobre esse assunto e várias dicas também, mas só depois da vinheta. Tão importante, eu estou recebendo aqui no estúdio a pediatra Ariadne Manzan. Seja muito bem-vinda. Quer dizer, então, que a gente precisou se criar um mês específico, né? Que, aliás, é o mês, não é nem o mês, é o ano de agosto, né? Que o pessoal brinca, que é o mês que não termina nunca, para a gente lembrar que os bebês merecem ser amamentados, né? Eu queria que a senhora falasse, seja muito bem-vinda, e eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a importância da gente ter um mês dedicado à amamentação. Muito obrigada pelo convite, José Otávio. Então, o mês, né, que é quase o ano, que é tão longo, e que bom que foi escolhido esse mês. A história começou lá em 1992, então tem tempo. Foi uma iniciativa da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, junto à Unicef. Então, de se instituir, na verdade, era uma semana, a semana do aleitamento, né, mundial materno, que era do dia 1º ao dia 7, que na verdade acontece, do dia 1º ao dia 7 de agosto, em 170 países. E esse movimento foi crescendo no Brasil. Aí em 2017, houve uma lei que realmente promulgou. Não, realmente, aqui no Brasil, então nós vamos comemorar, né, o mês, vai chamar Agosto Dourado, não sei se você sabe quanto o dourado é, porque dourado para simbolizar que o aleitamento é o padrão ouro de alimentação, né, da criança. O ideal. Quando o ideal. O médico fala padrão ouro, ele quer dizer, esse é o ideal. Exatamente. É o top, como o pessoal fala aí. E aí então ficou, e aí veio, né, então, tanto que a gente vê, relativamente no Brasil, assim, a comemoração e toda essa iniciativa, né, é relativamente nova, né? No mundo não, mas no Brasil, que isso veio como lei, é relativamente novo. E aí o que nós temos nesse mês? São ações de promoção, de incentivo ao aleitamento materno, com a Sociedade Brasileira de Pediatria, instituições que têm a ver com a maternidade, discussões públicas. E assim nós temos, né, seguido nesse mês tão importante. E como você falou, assim, é o padrão ouro. E aquela coisa, todo mundo sabe um pouco sobre a amamentação, mas ainda tem muita desinformação. Não, que isso, ainda, eu sou do tempo ainda de tinha que colocar, não sabia se era de tanta gente, não, tem que colocar compressa fria, compressa quente, tem que tomar sorvete, tem que tomar gemada, é tanto truque, tanta, digamos assim, né, folclore em cima da amamentação, que é muito importante mesmo que a senhora esteja aqui. Vamos começar assim do começo, né? O corpo da mulher está ali, grávido, está com um serzinho que já é um milagre louco, né? Gerar um ser já é um milagre incrível. Que horas que, vamos dizer assim, que as glândulas aqui do que estão dentro do seio, elas sabem, opa, agora está na hora de abrir o restaurante, digamos assim. Né? Então, como é que ocorre essa comunicação? Assim? Como é que o corpo sabe qual é a hora de cada coisa? O que acontece? Já na gestação, na verdade a gente tem assim, lá do início, na puberdade, o processo, né, de formação da mama já vai acontecendo. E já tem uma glândula totalmente formada ali já no final do processo de puberdade, seria ali no final da adolescência. Então, só que ainda como você falou, ainda não foi dado o start. A gestação dá no start no sentido de uma maior maturação dessas glândulas, mas realmente só, vamos dizer assim, a proximidade mesmo do parto é que, vamos dizer assim, causaria a liberação de ocitocina. Ela está relacionada realmente a essa saída do leite. E o outro caminho, né? Isso assim, então toda mulher vai passar por isso?
Sim. O que acontece? Então, que nós vamos falar da descida do leite, né? A famosa descida do leite. A descida do leite, exato. É que ali no início nós vamos ter o colostro e realmente a mãe vai ter a sensação, leite fraco, não existe leite fraco. É o leite ali dos primeiros dias, muito rico, né, em água, então ele tem essa coloração, que às vezes dessa aparência assim de ser, né, fraco, mais aguado. O aguado, literalmente o leite, né, aguado. Leite aguado. Mas totalmente cheio de nutrientes ali para aquele bebê nessa primeira semana. E nesse processo, dentro dessa primeira semana, em torno ali de, vamos colocar ali, são de 72 a 96 horas, então quarto, quinto dia ali do pós-parto, é que, na maior parte das mulheres, nós vamos ter de fato, a descida mesmo do leite em grande quantidade. Então, vai ser ainda colostro, mas em grande quantidade, e depois vai vir, né, o leite de transição, enfim, vai ficar o leite que o bebê vai se amamentar. Na verdade, não é assim, descer o leite é aquele mesmo leite, ele já vem pronto, ele tem um estágio. Isso. E não é porque ele está sem o corante total ali para ficar, né, aquele amarelinho claro, que ele está aguadinho, que ele deixa de ter os nutrientes, ele é completinho também. Completo, o leite materno é um alimento completo desde o seu início. E o que então, como você perguntou, o que vai fazer uma mãe conseguir ter essa apojadura, digamos assim? Não depende tanto apojadura, descida do leite. Então. Descida do leite, né? Bom. Então apojadura. Não, o leite não é, eu gosto disso, né? Que fala, não, o leite desceu, não, agora eu tive minha apojadura. É o nome muito mais técnico, bonito, né? Muito mais romântico. Vocês médicos, vocês inventam cada palavra bonita para coisa. Mas a mãe, no geral, lá no consultório, eu falo, a descida, você teve a descida do leite? Descida, então, como que a mãe vai identificar? Ela vai ter, a gente fala, um inchaço, né? Um edema mesmo dessas mamas. As mamas vão ficar bem inchadas, claro que a mama vai dor é normal, crescer e vão ficar bem doloridas. É como se você tivesse literalmente uma bexiga, só que a gente e você vai enchendo essa bexiga e ela não fica mais fina, vamos dizer ali, a superfície. Então, literalmente é mais ou menos isso que acontece com a mama. E às vezes, apesar de aqui muito... a gente tem, quer dizer, que mostra essa imagem é muito bonita. Deixa pra frente, deixa ela de frente aqui. Quer dizer, às vezes a gente acha que cada seio é uma glândula. Não, são várias aqui, né, que dá pra ver. São várias glândulas, quer dizer, várias... É algo, falo, muito perfeito, né? E o que pode acontecer é que algumas mulheres, na formação mesmo, ali, como eu falei lá, às vezes na adolescência, muitas que às vezes passam por cirurgias de redução de mama, essas glândulas, parte dessas glândulas, ou realmente houve uma menos glândulas, a gente chama, né, uma hipoplasia, ou porque foram retiradas mesmo cirurgicamente. Não é o que o cirurgião quer, claro, na cirurgia, mas infelizmente ali não tem como, você acaba tirando tecido mamário e glândula junto. Geralmente são mães que vão ter dificuldade em prosseguir com a amamentação, às vezes até conseguem nos primeiros dias, mas realmente vai ter uma baixa produção de leite, então isso realmente existe, para as mães não se sentirem culpadas. Diminuiu o tamanho da fábrica, né, às vezes por uma questão de coluna, precisa reduzir o peso, né. Então, infelizmente, nós temos esses casos. E é importante o pediatra estar atento a isso, porque é o pediatra que vai ter contato, né, com essa mãe que vai ser o apoiador, né, da amamentação. Então, a mãe já tem que comunicar isso ao pediatra. Olha lá, há 12 anos atrás eu fiz uma cirurgia de redução, era adolescente, era muito grande, estava atrapalhando minha coluna, não sei o quê. Que é obviamente o caso. Tem que avisar. Seria importante, ou o pediatra então investigar, porque a mãe às vezes fez tão, né, às vezes novinha e não se lembra, ou esqueceu de falar, acontece muito. E como eu te falei, existem outras causas, às vezes não diagnosticadas, mas que nós vamos ver, na prática ali, essa baixa produção. E o corpo humano, ele é inacreditável, porque existem casos, inclusive eu acompanhei onde houve uma adoção de um bebê e a mãe que adotou, ou seja, ela não estava, o corpo dela não teve a preparação da gestação, por ter o contato ali, começou a ser uma gotinha, ela botou e começou a fábrica a produzir. Uma criança que ela não tinha, digamos assim, na barriga, não teve aquele processo do corpo todo se acostumar. Como é que isso acontece? Quer dizer, aquela coisa tão instintiva, o poder de uma mãe, né? Aquela coisa tão instintiva
de começar a produzir leite sem ter, pulando o processo todo da gestação. Isso eu sei que é possível, mas eu queria entender como que isso é possível. Olha, é possível. A questão, às vezes, como eu falei, da produção, como vai se manter, que a gente, assim, né, não... Mas vamos fazer, mas cada gotinha vale muito. Então, o que a gente tem? Essa ocitocina, além da questão de todo ali o preparo que teve na gestação, mas ela pode ser liberada pela questão que você falou, do vínculo. Um vínculo tão grande, eu acredito nisso. Há um vínculo. Não é o filho biológico, mas é o filho do coração. E houve tanto um desejo dessa mãe, e porque é uma grande disponibilidade, seja o filho biológico ou não, amamentação, eu falo, é o DE, principalmente nos primeiros meses de dedicação exclusiva. Sim. Então, ela se vinculou. De certa forma, esse filho tem ali a liberação de ocitocina. E lembra, ela já tinha ali na puberdade, já estava tudo formado já. As glândulas em si, era o start que a gente precisava, mas era hormonal. Então, nós teríamos vamos dizer assim, essa liberação hormonal pelo vínculo afetivo. E o cheiro de uma criança, você cheirar um bebê, ele te libera tanta coisa dentro da cabeça, que até quem é pai sente aquela coisa quentinha, assim, quando sente o cheiro de um neném, é tão maravilhoso. Imagina realmente o que isso não faz no corpo de uma mulher que tá, como você mesmo falou, ela pode não ter gerado, mas ela estava esperando. Então o cérebro já começou. E a gente tem, dentro da humanidade, a gente tem maneiras muito diferentes de encarar a gestação de uma mulher. A gente tem o Brasil, onde você tem ali 4 a 6 meses de licença maternidade. Eu acho um absurdo só a licença paternidade, que é de 3 dias e o dia do parto conta. Quer dizer, você vai ter 2 dias para conseguir arrumar o caos de tudo aquilo que você está... Né? O nenê ele só precisa da mãe. Mas a mãe precisa que o marido ajude, né? De preferência. Então, na verdade, a licença paternidade não é para que você se dedique a criança. Eu vou ver não vai ver teu filho. Tu vai ajudar tua mulher a tomar banho e fazer as coisas, né, básicas. E eu acho que 2 dias, porque se o dia do parto, quando minha filha nasceu, agora, minha filha mais nova nasceu 7 horas da noite, quer dizer. Então, eu tive 2 dias só. Exatamente. A gente tem exemplos como a Noruega, por exemplo, que você chega lá, é 1 ano de licença e não é licença maternidade. Chega lá na hora, fala, quem que vai tirar a licença? O pai ou a mãe? Que eu acho que é o máximo da igualdade. Quando a gente fala em igualdade de gênero, é isso. Porque às vezes a mulher está lá num momento diferente da carreira, o marido às vezes é funcionário público, para ele é muito mais fácil sair e ficar em casa, ele vai sair, vai ficar 1 ano em casa com a criança e a mãe vai continuar trabalhando, tendo direito de amamentar. E a gente tem os outros extremos capitalistas como os Estados Unidos, onde mal a mulher tem 1 mês de licença maternidade e mesmo assim ela pode, pela legislação, ela pode exercer funções nesse período de licença maternidade em casa. Quer dizer, esse meio, ele influencia no tempo que a mulher vai dar? Tem um tempo, assim, esse é o tempo ideal. Passou disso, é normal aquela criança que já vem andando e gruda no peito? Isso, né? Qual é o tempo ideal? Quando é que é legal tirar? E, principalmente, a maneira com que a gente lida com a mulher que acabou de ter um neném na hora de amamentar, influencia no tempo que ela consegue amamentar? Sim, influencia totalmente. Então, só em relação à questão do trabalho, né? Como o empregador, no caso, né, vê e apoia essa amamentação é importantíssimo. A gente tem dados que quando há um apoio do empregador, ele aumenta o tempo de amamentação, né? Em 25% das mães vão ter esse tempo de amamentação aumentado. Olha como isso é importante. Agora, o que seria o preconizado, né, pela Organização Mundial de Saúde? Uma amamentação exclusiva até só leite materno, sem mais nada, né? Sem água, sem o chá da vovó. O chá da vovó. Se não der o chá da vovó, a vovó vai ficar lá alucinando a mãe, até conseguir que a mãe enfie o chá. Né, que tinha também, teve uma época que era um tal do café. Então, até os 6 meses, e aí depois começa a complementação, né, com o alimento sólido. Mas o aleitamento materno, que antes poderia ir até os 2 anos,
Já há alguns anos, eles estenderam esse período, então a mãe que deseja amamentar para além dos 2 anos, ela deseja e consegue, né, tem ali, isso manteve a sua produção, e o seu filho, né, e o bebê, então a criança, né, já é uma criança, deseja, e eu tenho alguns casos no consultório. De criança de 3 anos? Crianças de 3 anos, amamentando. São raros. E por exemplo, assim, aí a criança, o leite ele vai ter os nutrientes, a senhora falou. O leite ele vai ter os nutrientes que a criança precisa. Mas e se a mãe, ela só se alimenta de miojo? A mãe assiste série coreana, agora eu só quero comer lamen, só come miojo. Como que deve ser a alimentação da mãe? Ou não, independente do que a mãe coma, o leite é rico? O leite é rico, vamos dizer assim, independente, mas claro que ele conta com a alimentação da mãe, uma alimentação, vamos dizer, a gente pede, né? Assim como na gestação, no geral, né, a mulher procura ter uma alimentação saudável, na lactação também se preza, né? A gente preza que ela, né, se preze para uma alimentação saudável, que é com todos os grupos de alimentos. As frutas, verduras, legumes, carnes, tem mãe que esquece, né, das carnes, então, né, que é o grupo proteico, ovo, o grupo aí dos carboidratos, leguminosas, que tem mãe que zera, né, o feijão. Eu falo tanta coisa para você zerar, zero industrializado, zera Coca-Cola. Zero refrigerante, zero as batatinhas fritas de pacotinho. Mas graças a Deus, no meu consultório eu falo bons exemplos, mães que realmente seguem isso, então procuraram seguir uma alimentação saudável na gestação e persistem, pelo menos ali nos primeiros meses. Porque geralmente é isso, né? A mulher cuida muito durante a gravidez. Mas se você está falando que o leite ele sai rico, mesmo que a mãe não tome, porque o corpo da mulher vai priorizar o bebê, isso significa que se a mulher ela já está desnutrida, a desnutrição dela vai ser muito aguda, porque ela vai estar se nutrindo pouco e o leite vai pegar, não, isso aqui é importante, eu quero, e vai levar embora mais nutrientes, é isso? Então o risco, na verdade, é para a mãe, não é para o bebê que ela está fazendo mal quando ela sai. Exatamente. O que o organismo entende? Como você falou, a prioridade é, vamos dizer, a nova vida. Então, todos os nutrientes que forem possíveis e imagináveis vão ser priorizados para o leite materno, e é essa mãe. E aí é mãe que umas vezes fala, nossa, eu estou tão fraca, e aí você vai investigar a alimentação não está adequada, e aí entra aquela questão de falou da rede de apoio, tem mãe que não tem literalmente tempo para comer, né? Porque ela que faz, ela que prepara, não tem uma ajuda, né, ali do esposo, não tem uma rede de apoio, então quando ela consegue preparar, difícil ela conseguir preparar. E se ela conseguir preparar, o bebê demanda tanto. Muita mãe mesmo, hoje a vivência é sem rede de apoio. Ela não consegue parar para comer. Já viu? Aquilo vai comer comida fria e quando vê, não, já não quero, já não tenho fome. Eu acho interessante que às vezes tem muita mulher que quando chega em casa com um bebê tem que cuidar de 2. Que é o bebê que chegou em casa e o bebezão que está lá em casa, o marido, que já é um bebê grande, que ainda quer a comidinha servida, quer dizer, ela tem que fazer a comida do marido, a comida do nenê. E eu adoro que tem uns livros, adoro aqueles livros que diz quando o bebê dormir, você também tem que dormir. Que bobagem, eu nunca vi isso. Quando o nenê dormir, tu tá cheio de louça, tá cheio de roupa suja, fralda. Aí quando você terminou aquilo ali, nem terminou, o bebê já acordou de novo. Não é isso? Não é essa? Exatamente. Então, às vezes, a mãe que quer amamentar, ela está amamentando, mas há uma sobrecarga. A gente até existe um termo, burnout materno. Uma sobrecarga. Tem burnout materno. Interessante. Ali, eu acho interessante também tem isso, né? Se você comer isso, quando você está amamentando, a criança vai ter cólica. Isso é fato ou é fake isso aí? É difícil dizer. Pela ciência, não tem nenhuma evidência científica ainda. Mas pelas vovós é comprovado. Não, eu não vou nem pelas vovós. Essa eu vou defender as vovós. Porque que acontece? Nós vemos assim na prática, em muitos casos, a influência. Mas em que sentido? Como eu falei, muitos são de alimentos que não são saudáveis. A mãe comeu ali coisas que você vê assim que são mais gordurosas, geralmente os doces, né? E ali não é só por ter leite, mas é um ultraprocessado, é o sorvete, é aquele doce, aquele bolo bem recheado, com muita cobertura, ali que foi base de leite condensado, ou excesso ali de chocolate, e aí a gente vê que nesse dia, ela vai me reportando, e a gente vai vendo, esse dia meu bebê ficou mais irritado, se contorceu mais,
né? Teve mais, chorou, ficou muito irritado. Então, aí a gente faz assim, o que é isso? Vamos dizer que é observacional. Então, realmente não é pela ciência em relação à evidência, mas de observação. E fala, vamos fazer o teste. O que seria o teste? Então, tira esse alimento e observa. Aí, por uns 2, 3 dias. Porque realmente, assim, passa. Como eu te falei, tem influência, assim, do que eu alimento? Tem. Mas é engraçado que, assim... E também vamos pensar, por que não tem evidência científica? Porque como que é uma população muito delicada, como que mede, e uma população delicada para estudos. Tudo estudos maternos, estudos com bebês, com crianças, vamos dizer assim, na parte de evidência... Como esse doce com corante, INS, não sei o que, para a gente testar. Não vou. Um risco, né, de doenças e até, dependendo do caso, E a gente teve, né, agora... a exclusão de diversos corantes que eram comprovadamente prejudiciais. Colic Calme, chá de não sei o quê, e aqueles, né, gotinha de vinagre, café, dá uma mamadeirinha de café para realmente, né, fazer o amadurecimento do intestino. Isso funciona? O que dá a cólica no bebê para a gente entender a causa, para a gente ver se a solução vai funcionar ou não? Então, é uma imaturidade do intestino. Então, eu costumo brincar com as mães. Sabe o seu bebê que está aí no seu colo? Então, é como se ele não tivesse nascido. Aí ele vai nascer aos 3 meses. Então, por isso que essa fase, né, famosa, de cólicas até os 3 vezes até os 5. Então, esses primeiros meses, o intestino vai aprender a se comunicar com o cérebro. Ele vai começar a formar as bactérias, que a gente chama de microbiota, as bactérias boas que precisam haver ali no intestino. Então, essa comunicação desregulada, essa formação que ainda às vezes não está começando agora dos micro-organismos ali, né, das bactérias boas no intestino. E até a questão também da parte neurológica, de até limiar de dor. Não tem pessoa que é mais sensível à dor, outras não. Então, tudo isso explicaria. Então, todos os bebês, não nasceram, né, de fato, ali, que é a grande teoria da esterogestação. Então, esses 3 primeiros meses seriam todos simulando o útero materno. Então, esse bebê realmente ele é muito sensível aos estímulos, sensível à dor, ali nesses primeiros 3 meses. Devido a a imaturidade geral, inclusive neurológica. Mas aí, por que alguns bebês, as mães veem que realmente tem, a gente como pediatra identifica, não, isso aqui realmente é cólica, e outros não? Acontece? Acontece. Eu falo, são vários fatores. Tem a questão que parto normal influencia, por exemplo, nessa microbiota. Sério? Por que razão? Sério? Que é uma microbiota do parto normal, a minha microbiota é mais saudável. Se nascer de cesárea... Eu falo que é uma injustiça com as mães, porque o meu parto, por exemplo, foi cesárea, e eu sabendo dessas coisas, eu ficava, mas eu de fato não tive como. Mas tem isso, mas calma, mãe, não teve, mas que ele é um fator, vamos dizer assim, protetivo para a microbiota, sim. Então, você vê, já começa lá, né, desde o... e aí, o que nós temos? Vamos dizer que piora, não que gera, mas que piora a cólica. Então, tem a ver. Ansiedade dos pais. Na verdade, a única coisa que nós temos até hoje comprovada que de fato interfere, no caso, para piorar. E geralmente é um ciclo, né? A gente não sabe se interfere aos pais ansiosos, e aí o bebê vai ficar com as cólicas, né, mais intensas, ou as cólicas geram pais ansiosos. É um ciclo, a gente não sabe onde começa. Esse é um círculo vicioso, como chama, né? O neném não para de chorar. Eu brinco muito isso, né? Que às vezes tem casais que falam assim, não, nossa relação tá meio assim, se a gente tiver um filho, nossa família vai se fortalecer. Eu falo, faz o teste. Faz o teste, pega um rádio, coloca no volume máximo e fica andando com ele no colo 3 dias sem dormir os 2. Se ninguém se matar, vocês realmente podem ter um filho, que é mais ou menos isso. O estresse, ele aumenta. Isso. Esse estresse, ele chega no leite materno, esse hormônio do estresse? Não digo no leite materno, mas o bebê se regula com a mãe, com o pai, mas principalmente com a mãe. Então, isso que eu comentei sobre a ansiedade, então tem interferência na cólica, mas no bebê de uma maneira geral. Ele fica um bebê
ele é um bebê, no geral, mais irritado. Nossa. E isso que você estava falando é muito interessante, porque é verdade, o nenê, apesar de ele estar nascendo, ele está pronto para o mundo, ele nunca usou o pulmão. Ele nunca usou a pele no ar. A pele dele vai ter que mudar para se acostumar. A pele dele estava na água. Ele nunca usou o intestino, o estômago, né? Ele tinha a boquinha já vai usando, né? Mas tipo, aquilo nunca foi utilizado fora daquele líquido perfeito, né? Que ele está boiando ali. Então, quer dizer, ali que realmente começa a experiência, o resto da formação, né? O final da formação ocorre, então, fora da mamãe. Por isso que é tão importante esse vínculo, tudo. E a mãe que não teve leite? Vai ter que usar fórmula, vai ter que fazer... ela é menos mãe? Que eu acho que às vezes, quando acontece isso com a mulher, até queria que a senhora falasse, porque eu já ouvi falar do tal do mamilo invertido, que se provoca uma dor intensa na hora de amamentar, e às vezes as mães se sacrificam tanto, tal, para tentar, porque ela acha que se ela não amamentar, ela vai ser menos mãe. O que a senhora diria para essas mulheres? Você não deve se culpar. Na verdade, nem só pelo mamilo invertido, mas são tantas questões. O bebê, às vezes, tem uma sucção mais fraca. Hoje nós estamos fazendo mais diagnóstico de crianças neurodivergentes, crianças, né, atípicas. Então, que você não tem o processo totalmente igual, então você não tem um contato visual, que é super importante, aquela troca, aquele vínculo. Muitas vezes você vai ter alterações orofaciais, no caso de síndromes, doenças raras, que cursam, né, com malformação, que a gente fala dessa região, né, oral. Então, como que esse bebê vai sugar? Ele não vai sugar do mesmo jeito. Bebês prematuros, prematuros que precisaram realmente de uma internação em UTI, e a gente sabe assim, uma parte da UTI não é humanizada, então essa mãe às vezes até consegue, ela consegue ordenhar, mas não vai poder dar esse leite para o bebê, e literalmente esse leite vai ser jogado fora. E você concorda assim, aí sem o estímulo, esse bebê, até que ele saia ali daquela UTI, então é uma amamentação que vai ser difícil essa mãe prosseguir. Uhum. Então, assim, são vários casos. E o caso, vamos dizer, da saúde emocional materna, que para as outras questões a mãe não conseguia, às vezes falta de rede de apoio, às vezes já tinha alguma doença prévia, e essa mãe entra naquele ciclo ali que eu te falei da sobrecarga, né, materna, e ela não consegue. Então, não adianta ter que esperar o organismo se desenvolver, não adianta ficar dando esses remedinhos milagrosos aí, não. Voltando nas cólicas, não, realmente não. E dessa questão de amamentação que você falou, não, mãe, assim, não se sinta culpada. Porque às vezes fala, a fórmula vai dar mais cólica, não, isso varia. Isso aí varia, e tem as fórmulas, né, que a gente gosta, as empresas, vamos dizer, que dominam o mercado, e a gente sabe a vantagem de cada um, o pediatra precisa saber. Porque por mais que a gente apoie a amamentação, como a gente comentou aqui, existem esses casos que a amamentação não vai ser possível. E aí que eu acho assim, o agosto ele é dourado, também totalmente dourado, se eu entendo justamente isso e acolho. Não vai ser menos mãe se você não puder amamentar. Eu acho que a mãe entenda que realmente vamos dizer assim, tem todo um preparo fisiológico, mas só contradizer assim, é natural. Não é natural no sentido assim, vai ser sem dificuldades. Pelo contrário, acho que é melhor a gente dizer que a amamentação é um processo totalmente difícil. Eu vou dizer, inclusive a pediatra que sentiu. E ele é difícil no início. E ao longo do tempo, uma videogame, cada fase vai ficando assim, vão ser outras dificuldades. Vale muito a pena, eu sou super apoiadora. Mas eu, como pediatra, eu entendo. E eu acho que todo pediatra precisa ter essa sensibilidade de sentir a mãe, de sentir a família. A mãe, às vezes, quer muito, mas não tem rede de apoio. A gente já sabe, isso que não vai dar certo. Não pela mãe. Mas como você falou, o pai, não tem uma pessoa para colocar esse bebê na posição para regurgitar. Não tem uma pessoa que ajude ela, se não com a criança ali, com a casa. Então... E assim, eu falo, olha, tá tudo bem, vou continuar sendo sua pediatra, vamos tentar então a melhor fórmula para o seu bebê. E existe vínculo ao oferecer a mamadeira.
né? Que a mãe saiba disso. Você também passa ali todo o seu amor, todo o seu vínculo, toda a sua conexão com o seu bebê. Que mesmo na mamadeira, você se entregue ali naquele momento, né? E pensar, e vai ter outras pessoas também envolvidas, olha aí, é o pai, então não vai ser só você, ali a avós, né? Torne esse momento especial. E o importante é que você esteja nutrindo o seu filho, seja através do seio materno, seja através da mamadeira, com todo o seu amor, né? Com toda, se conectando. O que é se conectar? Você está ali presente totalmente naquele momento. Para seguir filho... a senhora nas redes sociais e ter mais dicas, porque infelizmente a entrevista voou, né? A senhora tem Instagram, pessoal seguir, pode falar ali, pessoal de casa. Então é o @Ariadne Manzan. Eu produzo conteúdos para as mães, somente as mães de primeira viagem, e um foco inclusive nessa, vamos dizer assim, na primeira infância, ali então do 0 até os 5 anos. Então sintam-se acolhidas lá, viu, mamães? E dicas, assim, vocês querem dicas, sugestões de conteúdo para eu fazer, estou disponível, só me enviar direct. Só para pessoal, é Ariadne com 2 N's, isso. Pediatra. Pediatra. Isso? Ariadne. @Ariadne Pediatra. Pediatra. Pode seguir lá que tem muitas dicas. Olha, essa que a doutora acabou de falar para mim é exatamente isso. O que importa ali, ó, é pegar o nenenzinho, olho no olho ali, deixar ele saber, deixar ele sentir seu cheiro, ouvir seu batimento cardíaco, é isso que cria vínculo. E não adianta também amamentar e depois dar salgadinho, não. A gente tem que amamentar e depois continuar com uma alimentação decente para você e para o seu bebê, porque saúde é fundamental. Educação, a gente tenta dar de um jeito ou de outro, mas alimentação e saúde é o que a gente mais consegue influenciar na vida de uma criança. Então, até o próximo programa e um grande beijo.